Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Ayrton Senna, porque hoje faz 30 anos de sua última vitória na Fórmula 1. O Grande Prêmio da Austrália de 1993 marcou também seu último pódio e o fim de semana que também marcou sua última pole pela McLaren, né? Também foi sua última corrida pela McLaren, né? Não foi a última pole dele porque em 1994 ele marcou as 3 primeiras pole positions da temporada, né? Mas a questão é que é uma data, né, que a gente lembra também porque foi a última corrida que Prost e Senna correram um contra o outro, né, e foi o último pódio também de Alain Prost na categoria, né, o pódio 106 da carreira do francês. É impressionante pensar que o Prost conseguiu superar a marca de 100 pódios quando na década de 80 e 90, onde se havia menos corridas por ano, os carros quebravam muito mais, né, e assim, 1993 é aquela temporada que a gente lembra muito pelos espetáculos que os pilotos proporcionavam, né, o Senna teve baitas corridas naquele ano, Donington Park em 1993. A gente também teve os duelos dele contra o Prost e o Schumacher na África do Sul e também no Grande Prêmio da Inglaterra. Era uma temporada em que os pilotos estavam se destacando principalmente para tentar parar o domínio da Williams, né? Naquele ano em específico, a gente teve até uma melhora na competitividade, né? A Benetton, principalmente com o Schumacher, conseguia em alguns momentos acompanhar no ritmo de corrida os carros da Williams, às vezes até superar um ou outro, e o Senna, quando entrava em condições adversas, quando começava a chover, acontecer coisas desse tipo, ele fazia diferença e conseguia superar no braço essas equipes, né? E assim, a gente teve obviamente o Grande Prêmio de Donington Park, né? Que foi, hoje que eu não sei se era Grande Prêmio da Europa naquela época, mas é assim, era na Inglaterra também, né? Isso não é de hoje que tem às vezes mais de uma corrida em um país só, né? E assim, aquela corrida que ele faz a volta mágica, saindo de quinto para primeiro na primeira volta e quase dá uma volta no segundo colocado. A vitória dele no Brasil em 93 foi fantástica, mas assim, o Grande Prêmio da Austrália é muito pouco lembrado, talvez, pelo desempenho em pista que o Senna teve, né? Até, e não porque foi ruim, né? Mas é aquele negócio, né? Foi em pista seca, e eu acho que o surpreendente foi aquela última amostra do quanto o cara era diferenciado quando se tratava de uma volta lançada, né? Porque assim, a maior qualidade do Senna, a meu ver, era a volta lançada, né? Ele, numa sessão de classificação, foi o melhor piloto que já existiu, né? Eu, assim, é um debate, né, de quem é o melhor piloto de todos os tempos, né? Aí a gente coloca lá o Prost, o Senna, agora você tem também o Lewis Hamilton entrando no debate. Ao meu ver, assim, o melhor piloto de todos os tempos é o Michael Schumacher, mas isso é um debate, né? E assim, o Senna, numa volta lançada, acho que ele era indiscutível, né? O que ele era capaz de fazer. E essa corrida na Austrália é um bom exemplo, porque ele conseguiu colocar 4 décimos em cima da Williams, do Prost e do Hill, né? O Hill naquela temporada começou mal, depois foi melhorando, né? No final da temporada já estava andando bem. O Prost também já estava lá no final do ano correndo ali com tranquilidade, o título assegurado, né? Mas ele colocou 4 décimos em cima dos carros da Williams e 7 em cima da Benetton do Michael Schumacher, né? Tudo bem que você pode falar, aquela Benetton nessa pista não estava tão bem, tanto é que o Schumacher foi 2 segundos mais rápido que o Patrese. Eu acho que o Patrese sempre uma linha ruim, porque eu nunca achei ele um grande piloto, sempre foi mais lentinho mesmo, né? Mas é aquela história, numa volta lançada o Senna tinha algo mais, né? Tinha o que a gente podia chamar de sexto sentido, né? Ele conseguia extrair tudo, né, do carro, e é muito por isso que o cara conseguiu uma marca de 65 pole positions e 161 corridas, né? Dos recordes que, por exemplo, o Schumacher foi bater, né? O recorde de pole positions ele só foi bater em 2006, né? E, tipo, quando já tinha mais de 200 corridas, né? E só foi superar a 65, fazer a pole 66, acho que em Imola. Então, assim, demorou muito para o Schumacher bater esse recorde. Óbvio, o regulamento dele tinha aquela questão do combustível, você classificava o combustível para largar, nem sempre ele estava com o carro mais leve, mas ainda assim demorou muito, né? Eu acho que o diferencial do alemão era mais o ritmo de corrida, né? Se nas classificações o Senna é melhor, acho que em corrida nunca houve alguém como Schumacher, que até hoje detém o recorde de voltas mais rápidas, e assim, ele é de uma época que isso não dava ponto, né? Mas você estava lá no ritmo puro, ele sempre conseguia algo assim extraordinário quando se tratava de ritmo de corrida, né? E a questão é, a Ayrton Senna naquela corrida, eu acho que é muito legal meio que as corridas das pazes com Alan Prost, né? Porque essa relação Prost e Senna, ela até começa ok na McLaren em 88, mas ela vai se deteriorando com o passar do tempo. Em 89 ela veio realmente pro saco, não à toa o Prost sai da McLaren, vai para a Ferrari, e assim,
Em 1993, o Senna só correu pela McLaren porque o Prost colocou no contrato dele uma cláusula em que ele não queria o Senna como companheiro, né? Porque eles trocaram a dupla de pilotos. Em 1992, o Mansell foi campeão, resolveu pilotar na Indy e o Patrese acabou saindo da equipe, teve um desempenho muito fraco em 92, acabou sendo contratado pela Benetton. Então, assim, eles trocaram a dupla de pilotos, contrataram o Prost, mas como o Prost não queria o Senna, eles acabaram contratando o Damon Hill, que ficou na equipe acho que até a temporada de 1996. Né, quando acabou se sagrando campeão mundial de Fórmula 1. Mas a questão é, o fato é que o Senna, ele estava frustrado que não correu pela Williams, ele tinha se oferecido para correr de graça pela equipe inglesa, mas a questão é que ele foi assinando corrida pós corrida com a McLaren, e ele estava dando muitos shows. E essa corrida da Austrália foi excepcional, né? Muito porque mostrou a boa evolução que o carro da McLaren teve com a passada temporada, né? Teve um meio de temporada ruim, mas no final eles conseguiram algumas evoluções que colocaram ele mais próximo da Williams, e assim, foi a corrida que ele dominou. Ele conseguiu ali ter um bom ritmo e não foi ameaçado ali pelo Prost ou pelo Hill, e acabou conseguindo uma grande vitória. E aí há essa imagem icônica, né, do Senna puxando o Prost para o lugar mais alto do pódio, e assim, né, era uma corrida também de encerramento de ciclo dele com a McLaren, a imagem fantástica lá do Ron Dennis abraçando a Ayrton Senna, que foi uma das relações mais legais que a Fórmula 1 teve em relação a chefe de equipe e piloto, né? Era o tipo de coisa que você não queria que acabasse, só queria para ele ter o melhor carro e disputar o título, né? E em 94 a McLaren seria bem pior do que foi em 1993. E assim, né, foi uma época lá que o Senna vai para a Williams, a expectativa era, poxa, né, na Williams será diferente, né, e infelizmente foi diferente da maneira que não queríamos, né, em 94 sistemas eletrônicos, né, de ajuda foram banidos, né, e com isso, assim, a Williams, que tinha a suspensão ativa, ela perdeu a sua grande vantagem, e assim, aí tinha que ser na aerodinâmica, num bom sistema mecânico de amortecedores, suspensões, né, e aí a Benetton se destacou, né, até porque a Benetton testava aquele conceito do bico mais levantado, do ar que ia pela parte de baixo do carro, e eles tinham lá o controverso sistema de controle de tração por pressão atmosférica. Ele não era ilegal, porque ele não era eletrônico, ele era manual, e ele não funcionava na chuva, e qualquer tipo assim, bump na pista, né, solavanca acabava atrapalhando. Mas muito do que deu a vantagem a Benetton naquela temporada tem nome e sobrenome. É o Michael Schumacher, não à toa, só ele conseguia controlar aquele carro da Benetton, teve vários companheiros naquele ano, quase nenhum estava conseguindo acompanhar o Schumacher. Então assim, a gente teria aquela grande rivalidade que a Fórmula 1 não pôde presenciar no máximo, né? Teve alguns encontros entre Schumacher e Senna nas pistas, mas aquele ano 94 era para ser o ano máximo de uma disputa de título entre o tricampeão brasileiro e naquela época ainda o jovem alemão que queria ser campeão mundial e ainda conquistaria 7 títulos, mas fato é que, assim, infelizmente deu errado, fez a pole no Brasil, mas no final das contas houve aquele problema onde ele rodou, né, quando perseguiu o Schumacher para tentar buscar a vitória. No Pacífico, largou na pole, mas logo na primeira volta, na largada, ele foi mal na largada e acabou tocado e abandonou. E San Marino, todo mundo sabe a história, né? A barra de direção quebrou, ele bateu na tamborilo e ele acabou morrendo depois em virtude dos ferimentos. E, infelizmente, né, o Ayrton Senna não teve aí o sonho que se esperava dentro da Williams. E assim, a gente tem essa memória da última vitória dele ali com o Prost, rivais que chegaram a estar um contra o outro na força do ódio, mas ali com uma amizade depois. Acho que é aquele negócio, os caras sentam lá num bar, num restaurante, lembram das grandes batalhas, aí quando os ânimos se esfriaram, os caras dão boas risadas e lembram do quanto um puxou o outro para ser melhor, né? No final resta muito dessa questão de gratidão. Eu acho que no final sempre houve muito respeito pelos pilotos que eles eram. E acabou que o último pódio, a última vitória de Ayrton Senna é um momento muito bacana dele aí com o seu maior rival na Fórmula 1, dividindo um momento espetacular, porque foi o último pódio do Prost, a despedida dele, e ali, tipo assim, tudo que eles passaram juntos não era maior do que o respeito entre dois grandes gênios da história do esporte. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.